Meus irmãos e irmãs, muito bom dia a todos, graça e paz. Só ouvi um bom dia aí de resposta. Vou repetir aqui a saudação. Igreja do Senhor, povo mais lindo da terra. Graça e paz, bom dia. Isso aí. Agora deu para ouvir de maneira muito clara. Nós temos estudado sobre as igrejas do Novo Testamento. Já tivemos a oportunidade de refletir e aprender, com certeza, sobre a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Tessalônica, a igreja em Betânia, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos aprender sobre a igreja de Éfeso. Se você quiser e puder abrir a palavra de Deus, seja na versão impressa ou digital, em Apocalipse, faça-o, capítulo 2. A Escritura Sagrada, a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 2, nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. Apocalipse é um livro bem fácil de achar. É diferente de Obadias, Naum, Abacuque, que requer algum exercício de nossa parte. Apocalipse, capítulo 2, a palavra de Deus, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse tempo de reflexão, de aprendizado, em torno à sua bendita palavra. Oremos. Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque novamente concede a nós o privilégio de, num ambiente saudável, tranquilo, favorável, aprender da tua palavra, aprender de ti, Senhor, porque a tua palavra é o alimento que sai da tua boca, que nos consola, que nos conforta e também, quando necessário, nos confronta. Ajuda-nos a aprender a respeito, a partir da igreja de Éfeso, de tal maneira que sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja mais comprometida contigo, mais operosa, mais disciplinada, mais perseverante. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus se dirigiu à igreja de Éfeso, na última década do primeiro século, essa porção bíblica, na realidade o livro de Apocalipse, acredita-se que tenha sido escrito na última década do primeiro século, isto é, foi o último livro
não somente do Novo Testamento, mas o último livro da Bíblia a ser escrito. Já no finalzinho do primeiro século, mais ou menos 55 anos após, 55, 60 anos após a ascensão de Cristo. Quando Jesus dirigiu essa carta que nós acabamos de ler à igreja que estava em Éfeso, essa igreja tinha aproximadamente 40 anos de existência. Agora há pouco, o seminarista Danilo nos relembrava a comemoração do aniversário da Igreja Presidente do Cruzeiro, que, se Deus quiser, no dia 14 de abril, vai celebrar 35 anos. É isso mesmo? Confere aí. 35 anos. A igreja de Éfeso tinha um pouquinho mais tempo de vida que a Igreja Presidente do Cruzeiro. Tinha 40 anos. Por quê? Porque ela havia sido fundada pelo nosso irmão Paulo por volta do ano 52 da era cristã, por ocasião de sua segunda viagem missionária. Quando nós lemos os capítulos 19 e 20 de Atos, a gente encontra um bom conjunto de informações sobre o nascimento da igreja na cidade de Éfeso, trabalho pastoral que Paulo realizou naquela cidade, além do trabalho propriamente evangelístico, e também a instrução que Paulo deu aos presbíteros da igreja. Isso aparece a partir das instruções no capítulo 20 e sobre o ministério de Paulo no capítulo 19. Muito bem. Onde ficava Éfeso? Qual a importância da igreja nessa localidade? Porque a localização, a posição geográfica de uma igreja é muito importante. Se você, por exemplo, tem uma igreja que fica numa rua escondida, num bairro de difícil acesso, num local de difícil acesso, com certeza isso vai influenciar o deslocamento das pessoas e, por conseguinte, o tamanho da igreja. Ou, eventualmente, a igreja fica num contexto de fragilidade, seja fragilidade econômica ou mesmo social. Eu tive a oportunidade de ser seminarista numa igreja na periferia de São Paulo, uma igreja muito querida, muito amada, só que ela fica numa área, num ponto, barra pesada. Entendem o que eu estou dizendo? Isso acaba sendo um obstáculo para o desenvolvimento da igreja em vários sentidos. Eu vou explicar o principal deles. O principal deles é o seguinte: as pessoas que moram no entorno da igreja e que são membros dela, na hora que elas melhoram um pouquinho de vida, qual a primeira coisa que elas fazem? Vão para outro bairro. E como deslocamento em São Paulo, trânsito em São Paulo, é uma coisa que quem nunca morou lá, ou quem nunca morou na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, não consegue dimensionar, não dá para a gente fazer aquilo que normalmente a gente faz em vários lugares. A gente mora um pouco afastado da igreja, mas a gente, pelo vínculo que tem com a igreja, a gente continua membro da igreja, né? A gente pega o carro aí, cruza 1, 2 bairros, ou a cidade, até para preservar a nossa história, né? Como membro daquela igreja. Então, aquela igreja, ela sofre esse problema, porque na medida que as pessoas melhoram um pouquinho de condição social, elas fogem, elas, de alguma maneira, elas saem daquele bairro. A igreja de Éfeso ficava numa posição privilegiada. A geografia era favorável à igreja de Éfeso. Aqui a gente tem um mapa, uma representação daquilo que a gente costuma chamar de o roteiro da segunda viagem missionária de Paulo. Eu vou pedir para o Gustavo fazer a gentileza de colocar o cursor ali em Éfeso. Aí, ó, quase chegando lá. Vai lá, aí para a esquerda, aí Éfeso. Então, Éfeso ficava onde hoje é a atual Turquia. É uma cidade portuária. O porto mais importante dessa região era o porto da cidade de Éfeso. E havia em Éfeso uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito importante, uma igreja muito operosa, trabalhadora. E quando a gente lê Apocalipse, a gente tem a informação de que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Alguém aqui faz ideia onde ficava a ilha de Patmos? A gente vai para a segunda imagem. Pode descer, Gustavo, ou Fábio, né? Não sei quem está ali na projeção.
Pode ir para a imagem seguinte, por favor. Aí, então agora, localiza para mim Éfeso de novo. Um pouquinho mais abaixo, Éfeso. Aí, garoto, quase. E aí no ponto vermelho principal tem Patmos. Estão conseguindo ler Patmos? Essa é a ilha. Percebam que a ilha de Patmos, onde João esteve, quando recebeu essa revelação, que é o livro de Apocalipse, fica relativamente próxima à cidade de Éfeso. Por quê? Porque João foi pastor em Éfeso. Então, Éfeso foi uma cidade muito importante. Agora a gente pode voltar lá para o texto, Gustavo, logo após a primeira imagem. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era um lugar importantíssimo. Por quê? Porque havia fluxo de pessoas. As pessoas que queriam ir para qualquer lugar da Ásia, elas tinham que desembarcar no porto de Éfeso. Inclusive, existe um autor, um contemporâneo de Paulo, que se refere a Éfeso como a luz da Ásia, dada a sua importância. Cidade portuária, onde ficava, já dissemos, o principal porto da região, cosmopolita, isto é, havia gente, como Brasília, de vários lugares, né, de várias procedências, um lugar estratégico e um grande centro cultural, porque, normalmente, onde vivem pessoas de diferentes procedências, a cultura é muito florescente, existem muitos atrativos culturais. Tem a Casa dos Cearenses, a Casa dos Baianos, ou Bairro dos Baianos, o setor onde tem os cariocas. Tem esses atrativos, não é? Essas cidades onde há pessoas de vários lugares. Por exemplo, o templo da deusa Diana estava ali. Né? A grande Diana dos Efésios, né? Para usar a nomenclatura que Lucas utiliza no capítulo 19 de Atos. É um templo visitado por pessoas de diferentes lugares da Europa e da própria Ásia. O teatro da cidade de Éfeso abrigava 24 mil pessoas sentadas. Tem estádio de futebol no Brasil que não consegue abrigar 24 mil pessoas sentadas. O teatro dessa cidade. Então, quer dizer, era uma cidade muito importante, porque havia dinheiro circulava em Éfeso. Pessoas de diferentes lugares, procedências, e isso aí implica comidas, restaurantes de comidas diferentes. Vocês sabem, eu já tive a oportunidade de morar em Santiago do Chile. Santiago do Chile é uma terra de oportunidade para bolivianos, venezuelanos, colombianos, peruanos, principalmente. E você encontra restaurantes em Santiago, comida peruana, tem mais restaurante peruano do que chileno. Então, você encontra restaurante venezuelano, restaurante, comida boliviana, menos colombiana, porque o lugar tem as comunidades, tem as colônias. Éfeso tinha todo esse potencial turístico, econômico, social, cultural e religioso, porque a gente está falando de uma época em que a sociedade era muito mais religiosa do que a sociedade da nossa época. Pois bem, havendo dito isso, o que aconteceu em Éfeso? Agora, já a gente entrando aqui na esfera religiosa. Em Éfeso, quando a gente lê Atos, capítulo 19, ocorreu um avivamento, houve um impacto evangelístico. Paulo desembarcou em Éfeso com alguns irmãos para evangelizar, e Deus realizou uma obra extraordinária em Éfeso, de tal maneira que as pessoas afluíam, iam até Paulo, e Paulo curava as pessoas de suas enfermidades. Muita gente se converteu, houve um rebuliço na cidade, de tal maneira que o comércio, porque Éfeso, como havia o templo da deusa Diana, e, obviamente, outros deuses eram adorados, havia um grande comércio religioso, estátuas, havia uma indústria que funcionava em torno da questão da idolatria. As conversões foram tantas em Éfeso que o comércio religioso foi atingido. E Demétrio, o líder, o ourives, que devia ter talvez fosse o presidente do sindicato dos artífices, liderou uma rebelião contra Paulo e contra a comitiva de Paulo. Por quê? Porque o bolso dele estava sendo prejudicado.
Ou seja, na medida que as pessoas se converteram, ou que as pessoas entenderam que a idolatria era pecado, que aquilo ali não levava a lugar nenhum, as pessoas deixaram de comprar os santinhos, conhece a expressão? Né? As estátuas, e isso afetou o comércio da cidade, e isso gerou, obviamente, um movimento de oposição ao evangelho, aliado à própria oposição dos judeus. Então, ocorreu um avivamento. A igreja, portanto, em Éfeso, nasceu sob o impacto da conversão de muitas pessoas e em meio a duras provações. Inclusive, Paulo, em dado momento, teve que sair de Éfeso, capítulo 20, versículo 1 menciona, né, que Paulo foi à Macedônia, logo depois de uma feroz perseguição que houve, mas a igreja havia sido plantada. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. A gente não tem notícia de um local onde Paulo tinha permanecido mais tempo do que em Éfeso, como plantador e como pastor daquela igreja. Então, a modo de introdução, algumas informações sobre o contexto histórico, social de Éfeso e sobre o início da obra evangélica naquela cidade. Antes a gente comentar aqui o capítulo 2 de Apocalipse, o que dizer da lista de pastores? Então, a igreja foi estabelecida por volta do ano 52, da era cristã. Paulo ficou ali 3 anos. Depois, Paulo enviou Timóteo. Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso. Quando Paulo escreveu as 2 cartas a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso. A gente sabe que também Paulo escreveu uma carta, epístola aos Efésios, aquela comunidade, e, no final da vida, na verdade, antes do exílio, antes de ter sido despejado, desterrado na ilha de Patmos, o apóstolo João foi pastor em Éfeso e, segundo a tradição, depois de libertado, ele voltou a pastorear o rebanho em Éfeso. Então, na lista de pastores da igreja de Éfeso, havia Paulo, havia Timóteo e havia João. Quer dizer, essa igreja, durante 40 anos, ela havia sido conduzida, guiada, dirigida por homens de Deus. Havendo dito isso, o que podemos aprender com essa igreja? Esse é o primeiro tópico, pode avançar um pouquinho aí na projeção, por favor, Gustavo. O que podemos aprender com essa igreja? Quando nós lemos aqui o texto bíblico, a gente percebe que Jesus faz 3 elogios, ou elogia 3 virtudes da igreja de Éfeso. Por exemplo, Jesus reconhece a firmeza doutrinária dos irmãos que congregavam em Éfeso. Notem, aqui no versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse, conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. E que puseste a prova, o que é colocar a prova? É colocar contra a parede. É peneirar e confrontar aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, picareta, falso mestre, lobo travestido de ovelha, não encontrou guarida, não encontrou espaço na igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja conhecia a verdade de Deus e a igreja confrontou e desmascarou aqueles que tentaram se passar por apóstolos. E também no versículo 6, um outro reconhecimento é feito pelo Senhor Jesus, que foi quem mandou essa carta, através do apóstolo João, à igreja de Éfeso, né? Porque a revelação, Apocalipse é a revelação de Jesus à sua igreja, e quem recebeu a revelação foi o apóstolo João, que a registrou. Tens, contudo, a teu favor, versículo 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não temos muitas informações sobre os nicolaítas, a gente só sabe que esses nicolaítas formavam o time que não era o time do bem. Muitos estudiosos sugerem que eles eram libertinos, ou seja, que defendiam a liberalidade, a frouxidão moral. Em outras palavras, o evangelho, a doutrina, isso aí não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente deixa fazer. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode viver como você quiser, talvez até utilizando indevidamente aquela passagem, né, quando Paulo faz um exercício retórico,
onde abundou o pecado, superabundou a graça. Haveremos, portanto, pecar mais para que tenhamos mais graça? De modo nenhum. Então, talvez os nicolaítas fossem aqueles que dissessem, pode pecar à vontade, porque Deus, no final das contas, perdoa. No final de contas, todos serão salvos, todos serão perdoados. Então, Jesus reconhece que a igreja de Éfeso desmascarou, confrontou os falsos apóstolos e rechaçou, repudiou a obra e, certamente, também o discurso dos nicolaítas. Então, essa igreja, ela experimentou, ou teve que lidar com aquilo que o próprio Jesus havia dito. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus fala dos falsos mestres, né, daqueles que são, na realidade, ladrões, que vêm para matar, roubar e destruir, e que não são verdadeiros pastores, verdadeiros mestres. Quando a gente analisa o discurso de Paulo, quando ele se despediu dos presbíteros de Éfeso, isso está em Atos, capítulo 20, segunda metade daquele capítulo, Paulo estava em Mileto, mandou chamar os presbíteros. Paulo mesmo disse que surgiriam no meio do rebanho lobos vorazes. Inclusive, alguns dentre eles, né, alguns que ainda não tinham se revelado, se revelariam, alguns que faziam parte daquela comunidade, daquela congregação. O apóstolo João, na sua primeira epístola, esse é um detalhe importante, João, autor de Apocalipse, também escreveu, além do Evangelho, 3 epístolas. Muito provavelmente essas epístolas foram dirigidas às igrejas da região de Éfeso, e elas foram conhecidas pelos irmãos daquela região. João fala no capítulo 4, versículo 1 da primeira epístola, sobre a necessidade de provar os espíritos, isto é, de peneirar para saber se aquilo que alguém está ensinando confere com a palavra de Deus ou se é um falso profeta enviado pelo anticristo. Então, a igreja de Éfeso, como o povo de Deus em geral, ao longo da história, inclusive na nossa época, estava enfrentando e desmascarando falsos apóstolos e confrontando a libertinagem dos nicolaítas, esses que são mencionados no versículo 6. Então, a primeira virtude que o Senhor Jesus reconhece na igreja de Éfeso, firmeza doutrinária. Aquela igreja havia sido alicerçada sobre a rocha que é Cristo, ela conhecia a verdade de Deus e ela não titubeava a respeito. Não havia o temor dos homens por cima, o temor de Deus. O que isso significa? Porque, às vezes, a gente não quer ser deselegante com a pessoa, com aquele irmão, às vezes até com o pastor, e tolera a bobagem que ele fala na igreja. Por quê? Porque a gente teme o homem, quando, na realidade, a gente deveria temer, e tão somente a Deus. Então, a igreja só deve ouvir, prestar atenção e levar a sério quando a palavra de Deus é exposta de maneira clara e fiel na igreja. A partir do momento que o pregador, que o expositor ou expositora se desvia da palavra de Deus, vocês não têm nenhuma obrigação de ficar sentados dando atenção, dando tribuna, como se diz lá no Chile, para a pessoa. Então, às vezes, né, a gente tende a não querer ser desagradável com a pessoa. Então, nosso compromisso na igreja, irmãos, é com o Senhor dela. Então, enquanto o evangelho for pregado de maneira clara, fiel, amém. A partir do momento que alguém se desvia da verdade, você não tem nenhuma obrigação de continuar dando atenção para a pessoa. Aliás, o que se espera é que, oportunamente, você confronte a pessoa. Se for no âmbito de uma escola dominical, desculpa, você pode repetir, é isso mesmo que eu estou entendendo? Espera aí, eu não estou... Qual é a base bíblica disso? Já é para mandar um recado para a pessoa perceber que, se o que ela falar, se não tiver fundamento bíblico, não vai ser tolerado, não vai ser digerido. Isso também demanda, requer um cuidado maior ainda da liderança da igreja, do conselho. Porque
ceder o púlpito, ceder aqui, a tribuna de escola dominical. E não pode ceder esses espaços, né, esse espaço à frente aqui da igreja, para qualquer pessoa. E tem que ceder para a pessoa que sabe expor a palavra de Deus, que tem o dom apropriado, a fim de que a igreja seja edificada e o nome de Deus seja glorificado. Isso aqui não é... Como é que é? Foge o termo do futebol lá, na periferia, na várzea, como é que faz a peneira dos meninos, né? Vai ter uma peneira aí, para ver se a gente descobre algum tesouro, alguma joia, algum bom jogador. Não dá para ficar fazendo púlpito de igreja, tribuna de escola dominical, de peneira, de teste. Se ele disser tudo ok, a gente continua dando. Não, irmãos, aqui é coisa séria, querido. É o Santo Evangelho. É o destino eterno das pessoas que está em jogo. Então, a igreja de Éfeso, ela não tolerava aqueles que se apresentavam como apóstolos e os nicolaítas. Em nossa época, ao aplicarmos o filtro doutrinário, ao peneirarmos, constataremos que no evangelicalismo brasileiro, isto é, na igreja evangélica brasileira, há muitas pessoas que buscam experiências, mas não a verdade. Querem novidades, revelações, sonhos, visões, prosperidade material, mas não querem a doutrina bíblica ou o evangelho da cruz. Tem igreja que está lotada. Por quê? Porque virou show, casa de show. Casa de espetáculo. Aí tem que ficar oferecendo entretenimento para manter a galera ligada, antenada, concentrada. Tem que sempre estar inovando. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Senhor delas, o próprio Deus. Tanto é assim que muitas igrejas são abertas e muitas igrejas fecham. Por quê? Quando não há firmeza doutrinária, qualquer vento de doutrina arrasta as pessoas. Então, algo digno de ser comentado, elogiado e imitado em relação à igreja de Éfeso. Essa igreja tinha firmeza doutrinária. As pessoas sabiam diferenciar o joio do trigo, a verdade da mentira. Tudo bem até aqui? Além da firmeza doutrinária, o texto nos diz, ainda no versículo 2, conheço as tuas obras. Essa igreja era operosa, em outras palavras, envolvida na obra de Deus. A galera na igreja, os membros, não curtiam simplesmente boa teologia, boa exposição teológica. Não há nenhum problema com um bom sermão, com uma boa aula. Pelo contrário, quem não gosta de ouvir a boa exposição da palavra de Deus? O problema é quando a gente fica com a cabeça desse tamanho e o corpinho raquítico. Muita informação, muita teoria, muito conhecimento, e a ação, e a prática. Lembra do professor Raimundo? E o salário desse tamanhinho, certo? E a prática desse tamanhinho. Aí isso é uma disfunção, isso tem que ser corrigido. A boa teologia deve fazer-nos mais piedosos, mais parecidos com Jesus, mais trabalhadores. Tratava-se de uma igreja laboriosa, trabalhadora, frutífera. Jesus diz, conheço as tuas obras. Quer dizer, essa igreja, a maioria não ficava deitada em berço esplêndido. Não havia somente zelo pela verdade, mas ação, exercício dos dons, serviço. Isso evidencia também o quê? Maturidade espiritual. Porque quando a pessoa é madura na fé, quando ela já já passou da fase de só digerir ou ingerir leite, ela já tem estrutura para digerir um churrasco, a pessoa quer ser útil no reino. Ela quer servir, ela quer trabalhar, ela quer colaborar. Porque uma coisa é gostar de teologia, outra é colocá-la em prática. As redes sociais estão cheias de teólogos, entre os quais estão aqueles que nem membros de uma igreja são. Então, é impressionante como hoje a internet, certo, é o tribunal do certo e do errado.
como a galera dá opinião sobre tudo. Alguém já disse que todo brasileiro tem um pouco de médico, político e treinador de futebol. Porque cada um de nós se sente no direito, né, quando alguém está doente, toma tal coisinha, isso aqui, esse remédio é muito bom. Sobre política, todo mundo tem solução para os problemas do país. E sobre futebol, nem falar. Não é? Legal, pessoal, no coloquial, no dia a dia, na informalidade, beleza. Só que, em relação à verdade de Deus, vamos ter cuidado. Não é que a gente não possa falar, não possa ensinar, mas a gente tem que ter cautela com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente publica, para não contribuir, não jogar lenha na fogueira da confusão. O conhecimento doutrinário deve nos fazer mais piedosos. Eu tive um professor de teologia, reverendo Hermes Maia, que ele dizia que o conhecimento teológico é sempre responsabilizante. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos de doutrina, de teologia, mais responsáveis nos tornamos diante de Deus pelo conhecimento que nós recebemos. O saber envaidece, mas o amor edifica. A gente aqui não está projetando uma dicotomia ou um antagonismo, uma oposição entre conhecimento e prática. Não. A boa prática, ela deve estar aliada ao bom conhecimento. O que a gente está criticando é aquela fome, é aquela sede por conhecimento, por doutrina, por literatura, dissociada da vida cristã, dissociada da piedade, do esforço em colocar esse conhecimento em prática. Um dos sermões inesquecíveis que eu ouvi, eu era seminarista, isso aí já tem mais de 25 anos, um colega meu de seminário, inclusive o pastor da Fernanda, que está aqui, entre nós, na época era seminarista, hoje é o reverendo Edinaldo, ele pregou um sermão lá no seminário de JMC, baseado no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. E ali no versículo 4 desse capítulo, Paulo fala da eleição dos Tessalonicenses. E o sermão do hoje, pastor Edinaldo, falava das evidências da eleição. E ele mostrou no sermão que os verdadeiros eleitos, os escolhidos de Deus, a partir do versículo 3 do mesmo capítulo, são aqueles que são operosos na fé, abnegados no amor e que têm uma firme esperança, né? Porque no versículo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo fala da operosidade da fé, de uma fé operosa. Deus nos guarde, né? Deus nos proteja desses tipos aqui, viu? Que, sinceramente, abnegação do amor e firmeza da esperança. Mas por que eu estou falando aqui do... ok. Retomei aqui o ponto, a ideia. Porque Paulo mostra que o verdadeiro escolhido de Deus é aquele que dá frutos na sua fé, no seu amor, e que mostra uma esperança firme. O sermão foi tão bom que depois um dos professores do seminário pediu autorização para o seminarista para pregar o sermão. Né? Você me autoriza, eu gostei tanto do seu sermão, eu gostaria de pregá-lo na igreja. E o reverendo Edinaldo permitiu. Mas qual a ideia? Que Paulo mostra naquela passagem que a bênção de Deus de ter escolhido pessoas, né, o propósito de Deus é que essas pessoas frutifiquem, certo? E essa igreja de Éfeso era operosa. Pergunta que não quer calar nessa altura: Jesus elogiaria nosso envolvimento com o reino dele? Se Jesus tivesse que nos enviar uma carta, como enviou a igreja de Éfeso, Jesus poderia dizer que nós somos operosos, ativos, laboriosos, trabalhadores? É uma pergunta que cada um deve fazer para si mesmo e encontrar, sob a graça de Deus, sob a direção do Espírito Santo, a resposta. Essa igreja, além de mostrar firmeza doutrinária, de ser uma igreja operosa, isto é, trabalhadora, era uma igreja perseverante. Por quê? Porque ainda no versículo 2, o texto diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Como já dissemos hoje, essa igreja de Éfeso nasceu em meio a perseguições. Não dava bom ibope ser membro
da igreja em Éfeso. Por quê? Porque Demétrio liderava o movimento de oposição e os judeus também odiavam a igreja. Ser crente em Éfeso não era algo bem visto pela sociedade. Ali havia um dos maiores centros de culto ao imperador. A indústria da idolatria lucrava horrores na cidade, lucrava muito. Quando as vendas diminuíram, o ourives Demétrio incitou a multidão contra Paulo e seus companheiros. Esse episódio ocasionou a ida do apóstolo à Macedônia. Como a igreja se comportou na ausência do seu primeiro pastor? Ou seja, após 3 anos, Paulo se despediu dos irmãos. O texto bíblico nos informa que, com perseverança, essa capacidade de ser resiliente, de resistir, de se manter firme em meio aos apertos, em meio às provações, às lutas. Como está a nossa resistência frente aos desafios que surgem ao longo da caminhada? Se nos sobreviesse uma perseguição, aguentaríamos? Continuaríamos vindo à igreja? Eu não estou aqui torcendo que venha uma perseguição contra nós. Não estou aqui fazendo uma apologia, uma defesa do martírio. Deus, manda uma perseguição para depurar, para limpar a igreja. Não estou nessa linha, não. Só estou querendo fazer aqui um exercício de reflexão. Se estivéssemos, por exemplo, em alguns países islâmicos, se estivéssemos na China, Coreia do Norte, o campo, o país mais fechado para o Evangelho, ocupa o número 1 no posto, na posição dos países mais difíceis. Manteríamos publicamente nossa fé em Cristo? É uma pergunta que a gente não tem como responder no coletivo. Basta pensar quando a enfermidade visita o nosso lar, quando a crise financeira nos assola, quando cai uma chuva, não precisa ser uma chuva torrencial. Nosso compromisso se mantém com Deus e com a igreja? Ou a nossa firmeza é como um prego na geleia, no angu? A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Era uma igreja que estava alicerçada na rocha que é Cristo e uma igreja que não titubeava, não vacilava. Realmente, os irmãos ali eram firmes no propósito de servir a Deus. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Jesus elogiou a firmeza doutrinária, a operosidade, essa era uma igreja trabalhadora, e também a perseverança, a capacidade de não perder o foco. Lembra daquela passagem bíblica que relata que Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco, e Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus, e Pedro saiu do barco, não é? E Pedro começou bem, caminhando sobre as águas, mas chegou no momento que Pedro começou o quê? A afundar, e Jesus acudiu Pedro. Por quê? Porque Pedro tirou os olhos de Cristo. Nossos olhos devem estar postos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, e nós temos, irmãos, que atentar para os nossos deveres espirituais, porque todos os dias enfrentamos lutas, batalhas, enfrentamos desafios que querem nos distanciar de Deus. Então, se você não estiver conectado ao Senhor, entufado, né? Enchufe a tomada, no Chile, em espanhol chileno. Se você não estiver entufado, conectado ao Senhor, dificilmente você vai se manter fiel diante daquela jornada diária. Muito bem. Que alerta, segunda parte, a igreja de Éfeso emite para nós? Pastor, até aqui entendi, ponto positivo, irmãos firmes à doutrina, irmãos trabalhadores, irmãos perseverantes. Mas
não há nenhum senão, não há nenhuma crítica, nenhum puxão de orelha que o Senhor Jesus deu, aplicou à igreja de Éfeso assim. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tem uma música, o pessoal mais antigo aí vai lembrar do Rebanhão. Primeiro amor. Alguém lembra essa música? Quero voltar ao início de tudo. Música muito bonita. Né? Depois aí a gente vai pedir o pessoal do Ministério de Música, não hoje, né, cantar essa música. Talvez tenha sido baseada justamente nesse texto, nessa passagem. O que significa abandonar o primeiro amor? Não é abandonar a fé, não é apostasia ou adultério espiritual, não é perder a salvação. Por quê? Porque Jesus aqui menciona que essa igreja havia confrontado os apóstolos, discordado e reprovado os nicolaítas, essa igreja era trabalhadora, e que tinha ainda, né, qualidades. O saldo era positivo. Tens, contudo, a teu favor, quer dizer, apesar da igreja de Éfeso ter abandonado o primeiro amor, ainda tinha a favor dela que odiava a obra dos nicolaítas. Meu pastor, lá em São Luís do Maranhão, ele dizia assim, Marconi, na vida, nos relacionamentos, a gente tem que fazer mais depósitos do que saques. Porque, naturalmente, haverá momentos nos quais a gente vai ter que fazer saques, a gente vai perder pontos. Mas, se tiver crédito na conta, os saques serão feitos e a conta não vai ficar no vermelho, ainda vai ficar o saldo positivo. Agora, se você fizer mais saques do que depósitos, você vai ficar no vermelho, vai entrar no limite de cheque especial. Então, aqui, na contabilidade espiritual, apesar de ter abandonado o primeiro amor, a igreja de Éfeso ainda tinha qualidades, ainda tinha pontos positivos. Mas o momento dela, quando Jesus escreveu, através de João, essa carta à igreja de Éfeso, o momento dela não era o melhor. Apesar de ter um passado glorioso, firmeza doutrinária, trabalhadora, perseverante, o presente da igreja de Éfeso era preocupante. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa expressão. Quem vive do passado é museu. Não é porque a gente teve vitórias na carreira cristã, não é porque Davi venceu Golias, que ele esteve blindado em relação ao pecado que ele acabou cometendo com Batseba. É muito importante ter isso em mente, porque as vitórias de ontem não garantem o sucesso de hoje. Não é porque teu casamento tem ido bem que você tem que descuidar. Não é porque teu filho nunca aprontou que você vai achar que... Eu tenho um casal de amigos muito querido, eu casei, né? Eu fiz o casamento desse casal. Isso foi lá em 2010, quer dizer, já vão aí 14 anos. E agora eu fui a São Paulo, mês passado, tive a oportunidade de visitar esse casal. Eles moram num prédio no 8º andar. Eles têm um filho de 7 anos. Não tem uma rede, uma tela de proteção naquele apartamento, eu quase infarto. Quase infarto. Mas você vai entender o porquê que eu quase infarto. Eu falei assim, gente, deixa eu só ter uma coisa aqui. Aqui vocês não têm... Eu percebi, não tem uma tela de proteção. Não, ele é muito tranquilo, ele é muito comportado. Se eu pudesse, eu jogava na cadeia o casal que eu casei. Quer dizer, olha a leitura. Por que o menino é comportado? Porque o menino não tem o costume de ir para a janela. Falei assim, gente, em que mundo vocês vivem? Toda semana chega notícia de criança que cai. Vocês estão presumindo que o filho de vocês, porque ele é tranquilo, ele não vai ter curiosidade, ele um dia não vai abrir a janela, ele um dia não vai ter curiosidade de meter a cabeça para de fora. Deixa eu voltar aqui na aula. Certo? Essa igreja teve um passado glorioso.
só que o presente dela não era dos melhores. O estado dos crentes era de apatia, de mera religiosidade, da maioria deles, de rotinização, banalização da fé e do cristianismo. Ou seja, estavam muitos deles indo à igreja cumprindo a tabela, pro forma. Faziam as coisas certas, mas sem brilho nos olhos. Cumpriam a tabela. O que faziam dava para o gasto. Estavam aprovados com a nota mínima, só que para Deus isso não é suficiente. Deus não quer que nós façamos as coisas empurrando com a barriga. Aquele 7 que a gente consegue na escola, na universidade, que dá para passar, para Deus não é suficiente. Tanto é que Jesus diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A que Jesus se refere? Isso significa esfriamento espiritual. A pessoa está morna. Não é nem fria nem quente, está morna. Certo? Ela parece que é anestesiada. Algumas coisas que deveriam gerar nela preocupação não geram porque a mente está cauterizada, empedernida, endurecida. A pessoa perdeu a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque ela está distante de Deus. Abandonar o primeiro amor é deixar de ter aquela paixão por Cristo que caracterizou os tempos da conversão. Eu não sei se você é daquele tipo, porque cada pessoa tem uma história. A maneira como Deus lida com cada um é particular. E esse é o problema de algumas igrejas evangélicas que querem estandarizar, padronizar a forma de conversão. Se a pessoa não tiver chorado, se a pessoa não tiver se ajoelhado, se a pessoa não tiver sido arrebatada ao terceiro céu, não tiver falado em línguas, é porque não se converteu. Isso aí não é bíblico. A maneira como Deus lida com cada um de nós é particular. Normalmente não é o mesmo que sempre. Normalmente, as pessoas na igreja, os crentes, se lembram da época de conversão. Né? E, normalmente, mesmo que você não lembre o dia, a hora, o ano, você se lembra da época que Deus te alcançou e se você realmente foi convertido pela graça, naqueles primeiros tempos de convertido, você tinha uma sede muito grande pelo conhecimento do Evangelho. Você queria crescer espiritualmente, você queria orar para se aproximar mais de Deus, você queria ser usado pelo Senhor. Normalmente, isso caracteriza os nossos primeiros tempos de conversão. Na igreja de Éfeso, a chama do primeiro amor estava fraquinha. Sabe aquela brasa que, quando a gente tira do fogo, ela está bem reluzente, mas, na medida que vai ficando fora do fogo, ela vai perdendo força? A vela, quando está acabando, a chama diminui. Isso estava acontecendo na igreja de Éfeso. Evidenciar uma chama semelhante àquela da vela que está terminando ou da brasa que vai se apagando por estar fora do fogo. É praticar o que Bonhoeffer foi um pastor alemão que foi morto pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Também cunhou de graça barata. Pode avançar um pouquinho? Antes de... Aí, parou. Alguém aqui já lembra? Alguém aqui já ouviu o conceito de graça barata de Bonhoeffer? É um conceito interessante. O que Bonhoeffer chama de graça barata? Vamos aqui às palavras do próprio Bonhoeffer. A graça barata, agora sim, libera a projeção aí, Gustavo. A graça barata é, palavras do Bonhoeffer, a pregação do perdão sem arrependimento, é a ceia do Senhor sem confissão de pecado, é ser absorvido sem ter admitido o erro, é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É quando a gente vem para a igreja por vir, sem ter aquela paixão, aquele brilho nos olhos, sem ter aquele senso de que estamos diante do Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que deve ser o amado das nossas almas. Bonhoeffer fala de graça barata, de uma graça, banalizada, em contraste com a graça que custa muito, com a graça que é cara.
Segundo ele, qual é a graça que custa muito? É um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão e vendem tudo que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes. O dom que deve ser perdido, né, como a dracma, não é? A porta na qual se deve bater. Ela custa, essa graça, muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custou muito para Deus o sangue do seu Filho Jesus. Porque custa para Deus a vida de seu Filho e porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Essa é a graça verdadeira, é a graça que é rica, que é a graça divina, que a gente não pode banalizar, que a gente não pode tratar, considerar como se fosse uma coisa de só menos importância. Então, qual é o alerta que a igreja de Éfeso emite para nós? Na realidade, que o Senhor Jesus emitiu para a igreja de Éfeso e que é um alerta para todos nós, porque o texto foi preservado para todas as gerações de cristãos. É o alerta, é um aviso em relação ao perigo do esfriamento espiritual. Em que estado de graça nos encontramos? Estamos na graça ou na graça? Eu não sei se todos ouviram, eu já contei isso aqui na igreja, mas não me lembro se foi na escola dominical. Se você tiver ouvido, por favor, tenha misericórdia do pastor, se não, ouça agora. Quando eu fui ser pastor no Chile, eu havia chegado numa segunda-feira, isso era janeiro de 2015, se não me engano, dia 27 de janeiro, mas, enfim, a data é o menos importante. Mas era uma segunda-feira, e no dia seguinte, na terça-feira, teve uma reunião de oração na igreja, e aquela foi a primeira atividade que eu participei com os irmãos ali, chilenos, não é? Em Santiago. E, no final da reunião de oração, ali a gente estava no Chile, a igreja de chilenos, certo? O pastor da igreja, que era brasileiro, compatriota nosso, falou assim: pastor Marconi, agora ore encerrando a reunião de oração. Né? Brasileiro é cara de pau, certo? É descarado brasileiro, assim, tem esse lado nosso. Né? O que, para o aprendizado de uma língua, de um idioma estrangeiro, é muito bom. Por quê? Porque, para aprender uma língua, você tem que ser cara de pau, você tem que ter coragem de errar. Porque, se você não falar, se você não errar, você não vai ser corrigido. E aí eu meti um portunhol lá, certo? E na minha oração, uma das coisas que eu pedi: Senhor, nos dê graça. Nos dê graça. Essa graça aqui escrita ali com essa, está vendo ali? Tudo bem, né? Em nome de Jesus, amém, legal, terminou a reunião de oração, beleza. E aí, já no estacionamento, quando a gente estava fechando a igreja, uma irmã se aproximou de mim e falou assim: pastor, eu lhe dizer uma coisa. Prazer conhecer o senhor, Deus abençoe. Por favor, pastor, não peça mais que Deus nos dê graça. A palavra certa é graça. Nós, mulheres, a gente luta tanto para ter um corpo bonito. A gente vai à academia, cuida da alimentação. O senhor pede graça, graça é gordura, pastor. A gente precisa de graça, não de graça. E aí, meus irmãos, estamos na graça de Deus, ou na gordura, ou na carne? Então, a igreja de Éfeso tinha esfriado, tinha estancado, havia parado de crescer. E na vida cristã, quando a gente para de crescer, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Podemos abandonar o primeiro amor quando substituímos o amor por Jesus pela doutrina e pelo serviço cristão. Redobre a atenção para você não mal interpretar, não entender de maneira equivocada o que eu estou dizendo. Não há problema em gostar de doutrina. Devemos amar a doutrina, devemos amar a teologia. Não há problema em servir a Deus. Aliás, essa é a vontade de Deus para todos nós. O problema é quando nós colocamos no lugar de Deus o interesse em conhecer a doutrina, ou quando temos uma agenda religiosa cheia, somos ativistas
e descuidamos da nossa alma. É incorrer no deslize de Marta e não imitar Maria, que escolheu a melhor parte. Lembra que Jesus visitou essa família, as irmãs Marta, Maria, que eram irmãs de Lázaro, e Jesus chegou naquela casa e Marta estava atabalhoada, atarefada, correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque estava preocupada em servir bem a Jesus, e Maria estava o quê? Se deleitando em conversar e aprender com Jesus. Chegou um momento que Marta ficou incomodada. Por quê? Porque ela estava trabalhando ali suada, certamente, correndo de um lado para o outro. Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aos teus pés e eu aqui trabalhando? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, assim, ame teologia, se envolva no reino, sirva a Deus, mas não se esqueça que cristianismo é primeiramente relacionamento com Jesus. Você tem que estar conectado ao Senhor para que a teologia faça efeito, para que o serviço cristão faça efeito. O Fernando conhece o Alexandre, que é o diretor do Mackenzie, que é secretário nacional, acho que ainda é, né, secretário nacional de trabalho da Mocidade Presbiteriana. O Alexandre, uma vez, contou uma história, eu estava no meio, eu ouvi a história. Ele contou de um irmão nosso em Cristo, que foi presidente da Confederação Nacional de Mocidade. E esse irmão, ele rodou o Brasil, né, porque visitando, recebe muitos convites, não é? Presidente da Mocidade Presbiteriana Nacional. E ele ficou no cargo durante 8 anos, 2 mandatos. Quando ele terminou o segundo mandato, quando ele deixou de ser presidente, com o mandato dele também terminou o casamento. Ele se separou. Ou seja, muito provavelmente o que aconteceu? Ele deu tanta atenção aos convites, às igrejas, bem intencionado, e se descuidou da primeira igreja, que é a família. Então, nós que somos crentes em Jesus Cristo, membros de igreja, a gente ouve histórias e conhece casos de filhos de pastores que, quando chegam na fase da juventude, se desviam da fé e se afastam da igreja. Então, isso é um alerta para os pastores, para os líderes, para os professores, para os presbíteros, para os diáconos, para todos nós que nos envolvemos na obra de Deus. Servir ao Senhor, sem descuidar nossa relação com o Senhor e sem descuidar nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Tudo bem, irmãos? Está claro o que eu estou dizendo? Está claro? O relógio acabou de aqui tocar, botei o alarme aqui para me avisar. Faltam 10 minutos para as 11. Cristianismo, portanto, não é ativismo religioso. Agenda cheia. Muitos seguidores e likes, joinhas, curtidas nas redes sociais. Cristianismo é relacionamento com Jesus Cristo e com a família de Jesus, com certeza. É ter Jesus como o amado da nossa alma. Então, primeira coisa que você deve observar para evitar o problema que se manifestava na igreja de Éfeso é do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, para que você seja bênção para as demais pessoas e para o reino de Deus. Muito bem, já vimos os elogios, já vimos o alerta, agora, que remédio Jesus oferece aos crentes? A chance do recomeço. Essa é a boa notícia. O Evangelho é maravilhoso, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Deus não desiste de nós por amor a Ele mesmo. Essa chance do recomeço a gente percebe aqui no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu posto, caso não te arrependas. Esse remédio envolve 3 elementos, ou 3 movimentos. Primeiro movimento,
eu vou qualificá-lo, denominá-lo de rememoração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Tem que fazer um exercício aí, um apanhado mental, um exercício, recordar, né? Vamos aqui repassar, entender como as coisas aconteceram, o que ocorreu para que a gente possa entender a situação, o momento, hoje. É quando você vai... Você aí sentiu um mal-estar, a pressão está alterada, está dormindo mal, está com algum problema, está sentindo uma dor onde não sentia, você vai ao médico. Primeira coisa que o médico pede, além de te entrevistar, é alguns exames. Para ele poder emitir o quê? Um diagnóstico, para ele identificar o problema. Então, primeiro exercício, rememoração. A importância, irmãos, da revisão de vida. De tempos em tempos é bom repaginar o livro da vida, né? Analisar como tem sido nossa caminhada. Temos crescido na fé. Hoje, somos mais crentes do que antes, ou estancamos, ou paramos de crescer. Menciono aqui o puritano Jonathan Edwards. Ele elaborou as suas resoluções. E entre as suas resoluções constava aquela que, ao final de cada dia, antes de dormir, ele ia repassar o dia dele, para analisar se o comportamento dele havia agradado a Deus, para identificar pecados que ele havia cometido, para ele pedir perdão a Deus por esses pecados, para ele refletir sobre que situações o levaram àqueles pecados, a fim de que no dia seguinte ele não voltasse a tropeçar nas mesmas coisas. Isto é, identificar o local do desvio. Eu fiz um exercício dessa natureza, eu fui forçado a fazer no ano 2007. Eu tive uma crise, uma depressão diagnosticada, reconhecida, inclusive, pelo presbitério. O presbitério falou, vai, eu era pastor em São Paulo, vai lá para o Maranhão, descansa, fica lá um mês de molho, que a gente vai cuidar aqui da igreja. Você não está bem. Você precisa, primeiramente, cuidar de você, para depois, você estando bem, você vai poder cuidar dos demais. Esse um mês se transformou em 2, esses 2 meses se transformaram em mais 1, no final de contas, eu fiquei 3 meses lá, deu para recarregar as energias, a depressão foi curada, e, a partir do momento, quando eu estava ali, descansando, em repouso, tratando da depressão, eu consegui fazer esse apanhado, essa revisão, essa rememoração, e eu pude perceber que situações, nos meses anteriores à depressão, engatilharam, fizeram com que eu o quê? Entrasse naquele processo depressivo. Que dali foi um exercício muito edificante, de aprendizado, e que me serviu de ensino, né, de aprendizado, para evitar, né, e Deus assim tem permitido, experimentar um novo processo depressivo. A gente tem que procurar o quê? Aprender com os erros, com os desvios de rota, para evitar processos dessa natureza. É isso que Jesus disse à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Muito bem. Menciono também o filho pródigo. Em que momento o filho pródigo caiu em si? Quando se lembrou da casa do pai. Interessante, né? O filho caindo em si se lembrou que na casa do pai, até os funcionários, os empregados, comiam melhor do que ele estava comendo. Ele estava comendo a sobra, o que sobrava dos porcos. O segundo movimento é o arrependimento, porque o texto diz, arrepende-te. Não basta lembrar o que aconteceu, identificar o erro ou desvio de rota. Judas chegou até aí. O problema de Judas é que ele ficou no remorso. Ele não se arrependeu como Pedro. Ele ficou na rememoração, mas não deu o passo seguinte. É preciso arrepender-se, fazer a conversão e voltar. Né? Quem dirige, tem que fazer a tesourinha, tem que fazer o retorno, tem que fazer a conversão, mudar a direção. Isso é arrependimento. Arrependimento é decisão. Arrependimento não é choro, não é emoção, não é quebrantamento. Pode ser que, às vezes, quando nos arrependamos, isso aconteça, isso ocorra num contexto de quebrantamento. Que lágrimas desçam dos nossos olhos, obviamente, né? Não vai descer da boca, não vai ser da boca. Que aconteça, que a gente seja tomado pela emoção.
Só que o ponto aqui que eu quero destacar é que arrependimento não é necessariamente emoção, choro e quebrantamento. Arrependimento é decisão. É tomada de atitude. O filho pródigo, após se lembrar da casa do pai, decidiu voltar sem ter WhatsApp, sem ter e-mail, sem saber como é que estava a casa do pai dele. Ele não tinha certeza, ele não tinha como ter certeza de que o pai dele esperaria de braços abertos, de que uma festa seria dada pelo retorno dele. Ele se deu conta da besteira que ele fez, que ele havia atolado o pé na sujeira, havia desperdiçado os bens dele com causas que não eram lícitas, que o pedido que ele havia feito era impróprio, porque naquela época um filho só tinha direito à herança após a morte do pai, ele havia pedido a parte da herança dele com o pai em vida, se deu conta da burrada, da atrapalhada, da bobagem que ele fez, falou assim, eu tenho que voltar para a casa do pai. Aqui eu não fico mais. Eu estou vivendo entre os porcos, eu estou comendo o que sobra dos porcos, mas eu não sou obrigado a continuar nessa vida. Eu vou voltar para a casa do meu pai e ensaiar um discurso. Eu vou reconhecer que pequei contra o céu, contra a terra. Ele tomou atitude, ele verdadeiramente se arrependeu e agiu. Nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que dizemos. O mundo está cheio de discurso. Na teologia popular da rua, de boa intenção, o inferno está cheio. Então, arrependimento é ação. Ou implica, né, ação, que é o terceiro elemento. Rememoração, arrependimento, que é a decisão, não é? Tomar atitude, e ação, não é? Que não se resume ao ato, ou ao momento do arrependimento. A gente vai explicar isso melhor. Se o arrependimento mostra a mudança de direção, porque o texto bíblico diz aqui, não é? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se o arrependimento mostra a mudança de direção, são os frutos do arrependimento que atestam sua validez. Ah, esposa, desculpa, meti o pé na lama, certo. A esposa vai e perdoa, na semana seguinte o miserável vai e faz de novo. O que a gente faz com um caba desse? Tem misericórdia, não é como Deus tem misericórdia da gente. Vontade de dar uma surra de pau. Então, por isso que é importante aqui esse ponto. Não é só se arrepender. É trabalhar para evitar cair de novo. É tomar, realizar ações, tomar cuidado, estabelecer medidas para evitar engolir o vômito. Então, a ação mostra os frutos do arrependimento. Não é arrependimento após arrependimento, mas arrependimento e os frutos dele. Ninguém que se arrepende de um pecado continua praticando o pecado. Se a pessoa realmente está arrependida, ela vai dar um basta. E se ela não tiver, porque às vezes a coisa é tão séria, né? Somente quem lida com algum vício, seja a bebida, seja a comida, seja o cigarro, seja a pornografia, seja a fofoca. Às vezes a pessoa reconhece que ela está errada, ela reconhece que fez a bobagem, só que ela não tem força suficiente para parar. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de suporte, de amparo, e ela tem que buscar essa ajuda para ser ajudada, assistida, até que ela tenha condições de voltar a caminhar sozinha com as próprias pernas. Porque também viver na dependência de ajuda não dá. Porque tem gente que acha que pastor tem que ficar dando assistência eterna para as mesmas pessoas o tempo todo. Pastor tem que estar disponível, presbítero, quem ama a igreja, a abençoar, a ajudar, a carregar, a levantar o caído. Mas espera aí, meu irmão. Vou te ajudar, legal, né? O carro pegou no tranco, foi embora. Agora, ficar como uma babá?
o tempo todo, o ano todo. Meu irmão, aí o cara não vai viver. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estava conversando outro dia com o Danilo. Danilo, cuidado com esse lance de discipulado. O discipulado, ele é legal, ele é bíblico, só que ele tem que ser um empurrão. Ele tem que ser um empurrão, certo? Para a pessoa aprender, entender o que é a fé cristã, amadurecer. Amadureceu? Legal, agora caminha com as pernas próprias. Com as próprias pernas. Já viu aquele videozinho da águia, mãe, que empurra o filhote, a águiazinha, empurra do ninho? Aí a águiazinha que tá ali, meu irmão, caindo, que vai se estepar toda, ela... obviamente, a águia-mãe, ela sabe que a águiazinha já tem condições de voar. Ela só dá um empurrãozinho. E aí a águiazinha pega no tranco e começa a voar e entende que já não precisa tanto da águia-mãe como antes. Então, discipulado, pastoreio, implica também um pouco disso. Por favor, não me entenda aqui mal, não estou dizendo que o pastor não tem que dar assistência, que deve negar visita. Não é isso. Não entenda que eu não estou dizendo isso. Se falar que eu disse isso, eu vou negar. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entender que o propósito de Cristo para a nossa vida é a maturidade espiritual, de tal maneira que cada um possa depender do Senhor Jesus e ser bênção e frutificar, e não ficar na dependência do discipulador para a vida inteira. O ato do arrependimento deve desembocar em um estado de vigilância e cuidado a fim de evitar a recaída. Às vezes, como já se comentou, é necessário buscar ajuda. Irmãos, é tempo de voltar-se para Deus e voltar ao primeiro amor. Conclusão. Éfeso, a igreja que foi elogiada por Jesus por sua fidelidade ou firmeza doutrinária, porque era uma igreja operosa, uma igreja perseverante. Mas também, Éfeso, a igreja alertada por Jesus no que diz respeito à frieza espiritual. E quando um crente entra ou cai na frieza espiritual, isso é o prenúncio da queda. O crente que está frio na fé está a um pé do adultério, o crente que está frio na fé está a um pé do pecado. Está a meio caminho do pecado. Porque ele está numa situação de vulnerabilidade. Como ele está frio, ele não vai ter força para dizer não às tentações. Então, frieza espiritual é coisa séria. Éfeso, a igreja convidada por Jesus a voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. É fácil falar, é fácil expor o texto de certa forma, né? Quando você já tem treinamento teológico, quando você já tem experiência, Deus usa a gente para expor. O desafio maior é colocar tudo isso em prática. Por isso que a gente vai agora orar e pedir graça ao Senhor para que a gente possa imitar as virtudes da igreja de Éfeso e aprender com o alerta que Jesus enviou a essa igreja. Senhor Jesus, louvamos o teu nome por essa carta dirigida a nós, através do apóstolo João, e que teve como primeiro destinatário, ou primeira destinatária, a igreja de Éfeso. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a amar a tua palavra, a cuidar da nossa vida devocional, a colocar em dia os deveres espirituais, a fim de que sejamos luz no nosso lar, bênção no nosso casamento, instrumento da tua graça na vida dos nossos filhos, evangelista, Senhor, junto aos nossos parentes e colegas, e não pedra de tropeço, e não pessoas que, por negligência, precisam de ajuda, de suporte constante. Dá-nos graça, Senhor, para que tenhamos firmeza doutrinária, sejamos operosos, sejamos perseverantes, e assim evitemos a frieza espiritual em nossas vidas. Também te agradecemos, Pai, porque a tua graça é infinita, as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, porque se não fosse por isso, nenhum de nós estaria aqui, nem eu, nem qualquer outra pessoa. Não há mérito
nenhum em mim ou em qualquer ser humano, por mais que já tenha sido visitado e alcançado pela tua graça. Ajuda-nos, Senhor, proteja-nos, ajuda-nos a colocar em prática a boa teologia. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.